Para o Dande da WWF Brasil, como é que o WWF verifica essa política que é o ZE, o Zoneamento Econômico e Ecológico, como uma política pública que pode talvez servir de exemplo, enfim, como é que o WWF vê isso? Bom, primeiro o WWF foi um parceiro de primeira ordem dessa iniciativa. O WWF considera de fundamental importância o desenvolvimento desse tipo de ferramenta e, no caso, com um caráter inovador o Estado do Acre, não só em desenvolver a ferramenta, como pautar, utilizar essa ferramenta, pautando todas as políticas públicas e orientando as políticas privadas também que são implementadas no Estado. Isso tem um aspecto inovador quando a gente fala em termos de Amazônia. Até existiam iniciativas anteriores em desenvolvimento de zoneamento na Amazônia, mas não tinha a experiência da implementação. O Acre foi inovador no desenvolvimento, mas, sobretudo, na aplicação. Obrigado, Dande. Bom, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o zoneamento econômico e ecológico, para pensar as regiões do Estado, Alto Acre, o Juruá. Secretário, como é que isso foi dividido, para a gente pensar quais são as atividades desenvolvidas que podem ser desenvolvidas a partir desse zoneamento? Então, depois de todos esses estudos que foram realizados, o mapa final, que é o mapa de gestão do território, ele foi dividido em 4 zonas, né? Uma zona que contempla aquelas áreas que são ao longo das 2 BRs, né, a BR-364 e a 317, né, que foram destinadas para a produção sustentável, a consolidação da produção sustentável. Aí estão as médias e grandes, as pequenas, médias e grandes propriedades, os projetos de assentamento, não é? E o foco é o quê? A produção agropecuária e também as áreas de floresta, né, onde se pode fazer o manejo. Então essa é a nossa zona 1 do zoneamento ecológico e econômico, que representa 25% do nosso território. E ela está distribuída, como eu disse, ao longo dessas 2 BRs, a 317 e a 364. Nós temos a zona 2 do zoneamento ecológico e econômico, que é aquela área do zoneamento que foi destinada às áreas protegidas, não é? Então nós temos aí as unidades de conservação, não é? Tanto de uso sustentável como de proteção integral, e as terras indígenas e os projetos de assentamento diferenciados. Essa parte do zoneamento representa em torno de 47% do nosso território, ou seja, quase 50% das áreas destinadas à Zona 2, né, que estão localizadas na Zona 2, representam, não é, essa zona que foi indicada pelo zoneamento. Nós temos ainda a Zona 3 do zoneamento, que são aquelas áreas que ainda serão destinadas, né, após estudos, serão destinadas, que vão estar localizadas ou na Zona 1, né, que vai ser destinada à produção, né, sustentável, ou a Zona 2, que vão ser ou unidade de conservação ou terra indígena. Né? A área representa em torno de 25% também. Então, Zona 1, 25%, produção sustentável. Zona 2, áreas protegidas, quase 50%. E a Zona 3 do zoneamento, que são as áreas que ainda estão em processo de estudos fundiários, para ver qual o destino delas, não é? Em torno de 25%. Aí também está localizado na Zona 3, aquelas áreas que estão ao longo, né, dos nossos corpos d'água. E temos uma Zona 4 que representa 0,2%, não é, do zoneamento, do território acreano, que são as áreas chamadas Cidades do Acre, a zona chamada Cidades do Acre. Nós aqui no Acre tivemos mais uma inovação. O zoneamento normalmente não incorpora, não é, as áreas urbanas. Né? Nós, lógico, não entramos, não verticalizamos os estudos dessas áreas urbanas. Nós incluímos as cidades do Acre, né, embora seja uma área muito pequena, mas fundamental, porque aí está concentrada quase 80% da população do Acre. E temos que pensar em planos futuros para essas áreas integradas com as outras 3 áreas que foram definidas pelo zoneamento ecológico e econômico. Obrigado, secretário. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos a falar sobre o desenvolvimento sustentável aqui no Acre, e em específico sobre a valorização do ativo ambiental florestal. Você sabe o que é isso? Depois do intervalo a gente descobre.